Olá a todos, eu vou dar um tutorial de vocês de como utilizar o GeoGebra como mecanismo para entender arcos de circunferência e a construí-lo. Vou demonstrar para vocês três tipos de arcos. O primeiro arco vai ser um arco nulo, o segundo arco vai ser um arco de uma volta e o terceiro arco, mas não menos importante, será um arco de meia volta. Depois disso, a gente vai começar a construir arcos, identificar valores de ângulos. A gente vai construir esses ângulos segundo a nossa necessidade. Tá bom? Então, é um conteúdo que é voltado para o segundo ano. A galera do terceiro ano já é um conteúdo que já sabe, já deve ter em mente. É um conteúdo que é apresentado em vestibulares diversos. O Enem também cai muito, tá bom? Então, espero que vocês apreciem a aula. Qualquer tipo de dúvida, deixem nos comentários que eu vou tentar solucionar o mais breve possível. A galera do primeiro ano é bom assistir também já para começar é, a se aventurar nesse conteúdo que vocês verão daqui a menos de um ano. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou construir aqui vai ser um arco não nulo. Para construir esse arco não nulo, utilizando de novo o GeoGebra, né? E tem um vídeo anterior que mostra como fazer o download desse aplicativo ou utilizar ele de forma online. Você pode usar no computador ou mesmo no celular. A primeira coisa para me construir essa circunferência e esse arco nulo, eu vou clicar aqui em ferramentas e vou escolher um ponto. Vou escolher um ponto qualquer. Pronto, escolhi esse aqui. Esse meu ponto A, ele será o meu centro. Tá? Agora eu vou construir um outro ponto fora desse centro, aqui. Esses dois pontos me apresentam uma circunferência ou um arco nulo. Aí você e pergunta também, professor, mas como que eu posso ter um arco não nulo, um arco nulo? Como eu posso ter esse arco nulo se aqui eu não tenho nenhuma circunferência? Justamente por isso. Por não aparecer essa delimitação da circunferência, eu tenho um arco nulo, justamente por essa propriedade. Vou rolar a barra de rolagem aqui e vou encontrar aqui em círculos. Pronto, vou apertar mais, pronto. Aqui em setor circular. Observe. Aqui me pede para selecionar um centro e depois dois pontos. Eu vou selecionar esse centro A, ok? E esse ponto B. Quando eu começo a movimentar o cursor, vai aparecer essa circunferência. Mas aqui eu estou falando de uma circunferência ou de um arco nulo, ou seja, não aparece a extremidade. Por isso que é chamado de um arco não nulo, pois eu não tenho essa extremidade, ok? Isso é um arco não nulo, ok? Então eu tenho aqui o meu centro e eu tenho aqui um ponto fora desse centro. Então aqui eu tenho o meu arco nulo. Agora sim, a gente vai construir um arco de uma volta. Utilizando a propriedade aqui novamente, em ferramentas, clico em setor circular, vou selecionar um centro, meu centro será este. Então, meu centro será chamado de C. E vou selecionar um ponto fora desse centro, que será esse ponto aqui, que será o ponto D. Quando eu começar a movimentar o cursor, o mouse ou o dedo, quando você estiver utilizando o celular, vai ser começado a construir a circunferência. O arco. Esse arco vai ser um arco de uma volta. Ok? Vai ser um arco de uma volta. Eu vou colocar o ponto E não em cima do ponto D. Vou colocar aqui do lado só para vocês visualizarem. Tá bom? Então, para que seja um arco de uma volta, o ponto D e esse ponto E aqui, eles têm que estar no mesmo local. Imagine, eu só tirei esse ponto E de cima do ponto D para vocês poderem visualizar. Mas imagine que esse ponto E esteja aqui em cima do ponto D, ou seja, o ponto D é igual ao ponto E. Então, assim, eu terei um arco de uma volta. Lembre-se que por uma reta passam infinitas retas e nessas retas podem se passar infinitos pontos, assim como em um ponto pode-se ter infinitos pontos. Aqui é algo que a gente já viu em sala. Aqui, ó.
Por exemplo, aqui, eu tenho esse segmento de reta, só para vocês visualizarem. Eu tenho esse segmento de reta, pronto. Nessa reta aqui, eu posso ter infinitas retas, uma sobreposta à outra. E também nessa reta, eu também posso ter infinitos pontos. Posso ter um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Eu posso ter um ponto sobreposto ao outro e assim sucessivamente. Isso aqui só para vocês entenderem em relação a um arco nulo e um arco de meia, um arco de uma volta. Sim. Agora a gente vai construir um arco de meia volta. Na mesma forma, clicando aqui em ferramentas, vou descer lá na parte que diz respeito a círculos aqui do lado, pronto. Selecionar a parte que diz setor circular. Ao selecionar, já me aparece a informação. Selecione o centro e depois 2 pontos. Então, vou selecionar esse ponto aqui. O meu centro será chamado de F. Vou selecionar um ponto fora desse centro, que vai ser este aqui, que eu vou chamar de G. Dessa forma, eu já começo a construir o meu arco de meia volta. Se é um arco de meia volta, tecnicamente, esse arco ele tem 180 graus. Rapidinho, rapidinho. De novo aqui, ponto F. Seleciono aqui fora, vai virar o ponto G. E aqui um arco de meia volta. Pronto. Então, eu tenho o meu centro, que é chamado de F, o início do meu arco, que é no ponto G, e vai até o ponto H, ou seja, um arco de meia volta. Aqui eu tenho um arco nulo, aqui eu tenho um arco de uma volta, e aqui eu tenho um arco de meia volta, ok? Então, essa parte de circunferência é o nosso primeiro degrau, é apenas esse, ok? Pronto. Deixe-me apagar. Pronto. Já apaguei todas as informações que tinha na minha tela. Agora eu vou construir com vocês ângulos diversos, ok? A gente vai construir esses ângulos. Vou selecionar aqui, ó, medições, eu tenho o ângulo. Me aparece de novo a mesma informação. Selecione 3 pontos ou 2 retas. Então, normalmente, eu vou fazer dessa forma. Para que eu possa, nesse primeiro momento, eu vou construir com vocês um ângulo de 90 graus. Dessa forma. Eu vou selecionar aonde o meu ângulo vai iniciar, ok? Depois, eu seleciono uma parte que será o centro daquela espécie de circunferência, porque quando um ângulo, ele tende a fazer uma circunferência. Quando eu selecionei esse meu ponto B, que será o centro, então, quando eu começo a movimentar o mouse, já me começa a aparecer esse ângulo. Vou selecionar aqui. Pronto. Pronto. Vocês estão vendo que isso me deu um ângulo exato de 90 graus. Ou seja, o meu ângulo alfa, ele é igual a 90 graus. Agora a gente vai construir um ângulo acima de 90 graus. Da mesma forma, seleciono o ângulo aqui nas medições, seleciono um ponto que esse ângulo vai estar espelhado. Depois eu seleciono o centro, aonde vai dar início a esse ângulo, e eu começo a arrastar o mouse. Quando eu começo a arrastar o mouse, já começa a fazer o trajeto desse ângulo. Esse ângulo ele vai ter além de 90 graus. Vamos selecionar aqui. O meu ângulo beta dessa vez é 135 graus, ou seja, ele é maior que esse quadrante aqui, então é maior que 90, e menor que esse quadrante aqui, ou seja, menor que 180, ou seja, o meu ângulo beta é igual a 135 graus. Agora a gente vai construir um outro ângulo que seja maior que 180 graus. De novo, seleciono aonde vai ser delimitado o meu ângulo, que será o meu ponto G. Depois eu seleciono em qualquer parte, vocês podem escolher, aonde que será o espelho desse meu ângulo, o centro desse meu ângulo.
Quando eu começar a movimentar o mouse novamente, vai me dar o trajeto desse ângulo. Então, aqui eu sei que é 90, aqui eu sei que é mais de 90. Aqui eu tenho ideia que é um ângulo igual a 180 graus. Como eu vou construir um ângulo maior que 180 graus, então, clicando aqui, eu vou ter um ângulo gama de 225 graus. E assim sucessivamente. Ok? É uma aula degrau, como eu falo sempre para os meus alunos, é uma coisa depois da outra, um passo após o outro, tá bom? Então, para que a gente possa entender trigonometria na circunferência, é primordial que vocês saibam entender o que é um arco nulo, vocês saibam entender o que é um arco de uma volta, o que é um arco de meia volta, que comecem a construir valores de ângulos diversos, seja um ângulo reto, seja um ângulo obtuso, seja um ângulo completo, ok? A gente pode fazer essa construção utilizando compasso, mas também a gente pode utilizar as tecnologias de informação. É isso, até a próxima, tchau.